Vamos meditar mais uma vez na palavra, na doutrina dos apóstolos, no ensinamento que nos veio do céu pelo Espírito Santo. Recordando que a igreja é algo que veio do céu. Embora estejamos na terra, nós recebemos aquele que é celestial, o Espírito Santo. O Espírito, ele está conosco todos os dias. Estará conosco por toda a eternidade. Temos este companheiro, este que é fiel e que nos ajuda e nos assiste em nossas fraquezas. Portanto, a vida que nós recebemos pelo Espírito é a vida da igreja. E quando nós meditamos sobre a vida da igreja, o que vem ao seu coração? O que vem aos seus pensamentos sobre a igreja? A igreja, para muitos, foi reduzida a um lugar em que as pessoas se reúnem, cantam, em que oram, em que louvam, em que ouvem a palavra. Mas a vida da igreja é muito mais do que isto. A realidade do Espírito Santo que nos foi dado em Cristo Jesus faz com que tenhamos uma nova vida. E no livro de Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 9, nós temos muitas coisas referentes à bênção que nos veio pela fé. E que nós nos tornamos uma bênção quando nós recebemos esse Espírito e vivemos por meio dele. Ao invés de nós termos problemas, nós somos em Cristo Jesus. E temos em Cristo Jesus a solução para todas as coisas. Não há nenhuma pendência. Nada falta para quem vive por meio do Espírito Santo. No versículo 9 do capítulo 12, começa assim sobre a vida da igreja. A vida da igreja em Cristo Jesus. É assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós devemos amar. O amor é a marca. Os discípulos de Jesus não são conhecidos porque cantam, porque pregam, porque louvam, porque oram. Os discípulos de Jesus, segundo o próprio Jesus, são conhecidos pelo amor. Em nossos dias, quem se importa com o amor? Que valor você dá ao amor? Deus é amor. Se não há a devida valorização do amor, não há conhecimento de Deus. O amor seja real e atuante. O amor que se traduz não por palavras, mas por atitudes. E nós devemos ser aqueles que detestam todas as coisas da carne, todas as coisas do mundo, todas as coisas que são malignas. E devemos nos apegar somente em coisas boas. Muitas almas, muitas pessoas se apegam às ofensas, se apegam à palavra do homem, se apega ao que os outros dizem. Não importa o que os outros dizem, importa o que Deus nos fez em Cristo Jesus. Portanto, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente. A cordialidade é a marca do cristão. A rudeza, a maneira rude de tratar uns aos outros é uma marca da carne. E é algo do pecado. Nós devemos ser cordiais uns com os outros, amorosos uns com os outros. E devemos honrar uns aos outros. Devemos honrar a todos e não buscar honra para nós mesmos. A liderança da igreja pelo Espírito Santo nos leva a sermos irmãos em Cristo. E na igreja, Jesus disse que entre os gentios havia pessoas dominando sobre eles. A única pessoa que deve estar dominando sobre nós é o Espírito Santo. E nós devemos honrar a todos, pois em Cristo Jesus todos nós somos irmãos. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A igreja deve ser fervorosa de espírito.
Você compreende o que é ser fervoroso de espírito? Muitos são fervorosos da carne. Ensaiam, decoram, cantam, falam e fazem muito barulho. Há lugares em que gritam, em que saltam, mas isto tudo pode vir da carne. O Senhor ordena que sejamos fervorosos de espírito. E no espírito é que nós somos iluminados e temos todas as coisas a respeito de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que nós possamos ser fervorosos de espírito. A vida da igreja é uma vida de fervor espiritual, servindo ao Senhor no espírito. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Veja que nós devemos nos alegrar na esperança. Que esperança? Nós ainda estamos esperando a ressurreição do nosso corpo ou a transformação do nosso corpo se Jesus voltar hoje. Isto é esperança. Vivemos ainda num corpo morto. Conforme está escrito aqui em Romanos, nós não temos um corpo vivo. O nosso corpo só será vivificado por ocasião da volta de Cristo, em que Ele vivificará os que dormiram no Senhor. E nós, se estivermos vivos, nós seremos transformados. Portanto, nós devemos alegrar nesta esperança. Devemos ser pacientes na tribulação. Vivemos num mundo cheio de dificuldade, num corpo ainda doente, e nós podemos passar por dificuldades e tribulações, mas nós devemos ser pacientes. Nós devemos também ser perseverantes na oração. Veja como é a nossa vida cristã. A nossa vida é de paciência. A nossa vida é de perseverança na oração. Por que perseverança? Porque nós precisamos de permanecer orando a respeito de todas as coisas. Devemos, no versículo 13, compartilhar a necessidade dos santos, praticar a hospitalidade, compartilhar necessidades. Todos nós podemos ter necessidades, tanto físicas quanto espirituais. E nós precisamos conversarmos com os outros a respeito destas necessidades. Devemos ter liberdade com os irmãos na família de Deus. Devemos praticar a hospitalidade, isto é, devemos receber as pessoas. Devemos estar com as pessoas e abençoar os que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar, diz o versículo 14. Veja que nós devemos ser as pessoas que abençoam, não maledicentes, não que falam mal uns dos outros. Nós devemos ser aqueles que abençoam. E também devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Esta é a vida do amor fraternal. A igreja, a única igreja das 7 igrejas em que Jesus enviou a carta no Apocalipse, a igreja de Filadélfia é a única igreja que Jesus não teve nenhuma censura. Porque o amor é o que dominava. E nós devemos nos alegrar uns com os outros. E devemos também chorar uns com os outros. Haverá ocasião para todas as coisas. E nós devemos estar unidos em todas as coisas. No versículo 16 fala do sentimento. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Versículo 17. Não torneis mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar ao Senhor. Portanto, vamos perceber que a vida da igreja não é a vida religiosa fabricada pelo homem. As pessoas religiosas estão sempre tentando fazer as coisas para Deus.
Nós estamos vivendo em Deus para Deus. É o ser, não o fazer. O que nós devemos ser como cristãos? O que nós devemos ser como igreja? Vamos recordar o que nós vimos em Romanos, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 19. Vamos ver o que devemos ser em Cristo. Só é possível por meio do Espírito Santo, por meio da ressurreição, tendo passado pelo Gólgota, tendo passado pela morte de Cristo. É a vida e a ressurreição que Jesus Cristo veio ser para nós. Então, resumidamente, a vida do cristão, a vida da igreja é assim: amar, depois ser cordial, ser zeloso, fervoroso de espírito, não servir na carne, não faça nada para o Senhor segundo a carne. Que é segundo a carne? Segundo os seus pensamentos, segundo os pensamentos dos homens. Alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação, perseverante na oração, compartilhar as necessidades, abençoar os que nos perseguem, nunca amaldiçoar, nunca falar mal, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, ter o mesmo sentimento uns para com os outros. Veja como o Espírito Santo coloca nosso relacionamento uns com os outros como a manifestação da nossa salvação, da nossa vida em Cristo. Tenha o mesmo sentimento. E não sejais orgulhosos, mas sejais humildes. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quando alguém é sábio aos seus próprios olhos, ele quer dominar tudo, saber tudo, falar tudo. Nós devemos ser humildes e não tornar mal por mal. Se alguém, um irmão ou qualquer pessoa nos fizer mal, nós vamos fazer o bem. Se alguém não nos cumprimentar, nós o vamos cumprimentar. Se alguém não nos visitar, nós vamos visitar. E vamos viver a vida por meio de Cristo. Isto agora é possível, pois o Espírito Santo veio. A maior novidade na terra é o Espírito Santo. A maior novidade na terra é a vida de Jesus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim, nós vamos ser felizes, nós vamos experimentar a vida do céu e nós vamos dar um bom testemunho diante dos homens. Assim é a igreja de Jesus Cristo. É a vida que temos. Não somente o que fazemos, mas o que somos. Que a paz de Deus e o amor de Jesus sejam, então, fervorosos de espírito, perseverantes na oração, pacientes na tribulação. Tenham fé, tenham coragem, recebam, por meio do Espírito, a vida de Jesus Cristo. Tudo é possível ao que crê. A única esperança que existe é o Evangelho de Jesus, é a palavra de Jesus. Fora de Cristo é a lei do pecado e da morte. Em Cristo é a lei do Espírito de vida. E no Espírito de vida nós somos participantes da natureza de Deus. Que a paz, o amor e a comunhão com o Espírito sejam com todos vocês. Fiquem na fé e na paz do Senhor. Amém.